Olá, crianças! Olá, família! Boa tarde! Vamos iniciar, nossa aula de história. Viu, crianças? Então, a gente passamos 2 semanas sem ter aula de história por causa dos feriados, que sempre era na terça-feira. Então, a gente vai estar trabalhando hoje a 3ª semana da disciplina de história, que corresponde as atividades do livro didático, nas páginas 54 e 55. A gente vai estar dando continuidade ao capítulo 5, que é os escravos, escravizados, que eles viviam na senzala, trabalhavam nos engenhos, então eles trabalhavam em toda parte, na rua, nas casas dos senhores, trabalhavam nas minas e eles trabalhavam duramente. E agora na página 54, criança, a gente vai dar continuidade à escravidão nas cidades. A gente já viu a escravidão nas minas, não é isso? Que era o trabalho nas minas. E agora a gente vai ver escravidão nas cidades. Vimos também como eles eram nas senzalas. E a gente vai ver que eles também trabalhavam nas cidades. A mineração atrai um grande número de pessoas para a área das minas. Isso possibilitou o surgimento de algumas vilas e cidades e o crescimento de outras que existiam na época. Nas vilas e cidades, o comércio cresceu e desenvolveu-se muitas atividades e ofícios. Que eram o quê? Quais eram? Alfaiate, sapateiro, ferreiro, barbeiro, carpinteiro, pedreiro, oriúves, escultores, músicos, pintores e muitos outros profissionais atendiam a população. Os escravos realizavam diversas atividades, tarefas, nas cidades. Levavam recado, transportavam pessoas, vendiam mercadoria, faziam o calçamento e a pavimentação das ruas, entre outras atividades. Vamos observar, essas imagens bem aqui, essas telas. Essa primeira imagem, criança, a gente pode observar que são os escravos trabalhando como ambulantes. Não é isso? Eles eram vendedores ambulantes, aquelas pessoas que não têm um local fixo de trabalho, que sai de casa em casa ou sai na rua vendendo, que era no caso desses, Eles andavam pelas ruas, com as mercadorias, caminhando e carregando os produtos que eles ofereciam às pessoas. Já na figura B, a gente pode observar, que são quem? São os escravos, trabalhando na pavimentação da rua, que é isso, no calçamento, utilizando, a mão de obra, não é isso? Então, eles colocavam pedrinha por pedrinha, não é isso? E batia. Então, eles quem fazia o calçamento das ruas. Na primeira questão, pode observar que vocês vão colocar semelhanças e diferença entre as imagens do passado e atual. Vocês vão completar o quadro abaixo, indicando as diferenças e as semelhanças desses trabalhos no passado e no presente. Primeiro, na letra A, o passado, A gente pode observar que são os vendedores ambulantes carregando as mercadorias na cabeça e saindo de casa em casa oferecendo às pessoas no meio da rua. E a figura B, como a professora já falou, são a pavimentação, os escravos, calçando a rua. Aí vamos lá para a primeira questão, Vocês vão colocar o que significa a semelhança e a diferença
desses dois tipos de trabalho, antigamente e para a atual. Semelhança. O que é que tem de semelhança o vendedor ambulante? Que eles carregavam as mercadorias oferecendo às pessoas. Hoje em dia ainda é desse jeito. Os vendedores ambulantes ainda saem com suas mercadorias oferecendo às pessoas? Sim. Então, vocês vão colocar, né? Os vendedores ambulantes carregavam as mercadorias oferecendo às pessoas. Isso foi no passado, mas também é no presente. Agora, qual é a diferença? Essa é a semelhança, que permanece igual, né? A mercadoria eles oferecendo de casa em casa ou no meio da rua. A diferença, criança, é que hoje os vendedores eles são livres. Eles não são escravos como era antigamente. Então, a diferença é que são homens e mulheres livres. E a diferença também nós temos, porque hoje em dia a maioria dos vendedores ambulantes tem o quê? Uma barraca que se coloca na rua, né? Então, a diferença também está aí, né? Que a maioria, né, dos trabalhadores, eles expõem seus produtos em barraca no meio da rua. Agora vamos para a figura B. Ó, como vocês podem observar, a pavimentação da rua que eu trabalho. Hoje em dia ainda existe? Hoje em dia ainda tem esse tipo de trabalho de pavimentação da rua, de calçamento? Sim, então é a semelhança. O trabalho de calçamento e pavimentação das ruas ainda tem isso. Agora vamos saber a diferença. A diferença, criança, é que antigamente os escravos utilizavam, né, o próprio esforço, colocando as pedrinhas. E hoje em dia não. Hoje em dia se contrata uma empresa, viu? O governo contrata uma empresa e a empresa usa o quê? Equipamento, né? E proteção. Que antigamente, como vocês podem observar, o escravo não tinha nenhum equipamento e nem tinha nem proteção, né? Acabavam se machucando, se cortando. E hoje em dia não. Hoje em dia tem que ter, para se fazer a pavimentação das ruas e estrada, ela é realizada, né, por funcionários de empresas que eles são contratados pelo governo e eles são obrigados a usar equipamentos e proteção de segurança.